parece sonho, sabe? Aquele bolinho recheado de doce que encontramos nas padarias da cidade. Mas não é. A origem das coisas de hoje vai falar sobre donuts, uma guloseima que surge na Europa, cai no gosto dos americanos e se espalha pelo mundo. O donut adoça o paladar e, ao mesmo tempo, gera renda para o empreendedor. Confira. Meu nome é Laiana, tenho 28 anos, sou formada em gastronomia. Eu entrei na gastronomia, assim como qualquer outra criança, aquela velha pergunta, né? Por que gastronomia, né? Ou o que você quer ser quando criança, né? E uma das perguntas, assim, quando eu respondi era: quero ser psicóloga ou administração e vou fazer gastronomia por hobby, não é mesmo? E aquela velha coisa, né? O último serão os primeiros. E a gastronomia foi a minha escolhida. O Donuts, ele iniciou na Holanda, pelos boatos, né? Alguns registros que tem nos livros. Ele iniciou na Holanda, mas com a colonização dos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos e lá o Hanson Gregory, ele não quis mais aquele donuts inteiriço, que era o normal na Holanda, porque ficava cru no centro. Então ele teve uma brilhante ideia de fazer o furo no centro, para aquilo não ficar mais cru. Então ele fez um buraco com um dedo no centro, e aí aquilo ficou uma coisa, falou assim: nossa, isso daqui ficou melhor. E ele passou essa receita para a mãe, tem esses boatos. E dentro do navio foi essa informação que ele foi passando, e aí foi se tornando algo normal dentro daquele estabelecimento, dentro do navio. E se passou, ele tem até hoje uma estátua em frente da sua casa natal. É uma curiosidade. O mais comum nos Estados Unidos, né? É com polvilhado com açúcar, bem açucarado, e ele se come do jeito natural, que é polvilhado com açúcar e com um bom café, que eles têm um costume de sair comendo. Ou se não, com uma camada de chocolate e também básico. E aí veio para nosso belo Brasil, né? A gente tem aquela velho costume de modificar uma boa coisa, né? Gostamos de doce, né? Gostamos de açúcar. Mas tem outros locais, com outras regiões, que pode rechear com doce, salgado, assim como também tem a massa de pretzel, que também é como se fosse o nosso donuts, só que ele é assado em vez de frito. Olá, eu sou Giovanni Lograsso, tenho 36 anos, sou italiano e sou CEO e fundador da Donuts Now. Hoje vou apresentar a vocês tudo sobre nossos processos, sobre nossas franquias, como a gente trabalha aqui na indústria. Gente, vocês vão se apaixonar, então venha comigo, venha conhecer tudo sobre nossos segredinhos, sobre a nossa marca maravilhosa. Venha comigo! Quando fui morar na Austrália em 2012, eu não sabia o que fazer da vida, porque na verdade eu era formado em economia, né? Tinha me formado em economia, tinha entendido quando cheguei na Austrália, não falava nem idioma inglês, então eu tinha entendido que precisava procurar um emprego que pudesse fazer lá sem precisar falar nem inglês, né? E comecei a trabalhar no restaurante grego, e foi nesse momento que eu me apaixonei por gastronomia, porque de fato quando entrei no restaurante, comecei a trabalhar inclusive como lava-prato, nem como chefe, né, porque ainda não tinha nenhum conhecimento, eu comecei a me apaixonar de todos o trabalho de cozinha, os chefes fazendo ali os produtos, né, cortando os vegetais e toda essa parte aqui, eu comecei a me apaixonar, e inclusive pedi para o meu chefe, falei, posso tentar também, pelo menos ajudar a ser um auxiliar de cozinha e tudo mais, e aí ele me deu essa possibilidade, né, me deu essa oportunidade. E de lá pra frente, tipo assim, eu sempre mais me apaixonei por gastronomia, foi lá que depois na Austrália que eu me formei em gastronomia e decidi seguir pelo ramo de gastronomia também na Itália. Então quando eu voltei depois para a Itália também formei em gastronomia na Itália e de lá pra frente a minha vida foi só gastronomia. Então a paixão veio toda devido a um trabalho que eu precisava fazer por necessidade, que foi lá na Austrália, então como lava-prato, mas entrei no mundo dos restaurantes, da gastronomia, e foi lá realmente que eu falei, pô, essa aqui é a virada de chave,
é isso aí que eu quero fazer para minha vida. Esquece economia, começa um novo mundo, uma nova vida. O que me motivou a vir para o Brasil lá em 2016 foi porque eu queria conhecer a gastronomia brasileira e também porque eu queria passar umas feiras, conhecer novas culturas e tudo mais. Eu, na época, morava na Austrália, aí vim aqui e foi aqui, né, que também foi outra virada de chave, quando fui convidado para participar do reality show na TV Record, Batalha dos Confeiteiros, e foi aí que realmente falei, pô, cara, é aqui que eu preciso ficar, é aqui que eu preciso transmitir todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem de gastronomia aqui no Brasil, né? É de lá para frente começou toda essa minha carreira, né, de gastronomia aqui no Brasil, né? O processo de produção da massa da Donuts Now é um processo meticuloso. Nós temos várias etapas até chegar no produto final, né? Que depois vem frito, enfim, fermentado e frito. Trabalhamos com um processo de longa fermentação natural, né? A longa fermentação natural é um processo que demora até 24 horas. A gente faz tudo um preparo antes de depois a massa ficar pronta, depois de bater ela na masseira e tudo mais, ela fica pronta, ela fica na geladeira descansando por mais de 24 horas e depois desse descanso que a gente fala, o produto vem aberto, recortado no formato de donuts e depois fermentado, então é um processo de fermentação bem devagar, a gente não força a fermentação devido à fermentação natural, e depois ele é frito, que também a fritura nossa é uma fritura de gordura nobre, então muitas pessoas até se perguntam, mas vocês usam produtos, o donuts de vocês é assado porque não parece frito, é porque a gente usa gorduras nobres e ter tudo esse cuidado também sobre a questão da fritura, né? A técnica de fermentação natural aplicada na Donuts Now é um processo que tem um preparo. A gente pega o levain, muitos conhecem como levain, fermento madre ou fermento natural, enfim. Tem vários nomes, mas no final é sempre a mesma coisa. Ela é fermentada através das bactérias que ficam comendo os enzimas, a parte de proteínas e tudo mais. Mas é um processo super natural, né? Então por isso que existe esse diferencial dentro da Donuts Now, onde a gente cuida bastante dessa parte, porque depois qual que é o diferencial, por exemplo, de uma fermentação química e uma fermentação natural? A fermentação natural, que é o processo que a gente usa, é um processo que deixa o produto mais digerível, então ele aumenta a digestão, a digeribilidade do produto. A gente tem, com a fermentação natural, existe um fato muito interessante, temos vários relatos de clientes que têm intolerância leve a glúten e comem o nosso donut sem não tem nenhum tipo de intolerância. Aquela palavra típica, todo mundo fala, estufa o estômago, né? Cria ar, tudo mais. Essa parte não acontece com a fermentação natural. Então, o nosso diferencial também com a fermentação natural deixa o nosso produto mais saudável. Então, pessoas que têm pequenas intolerâncias conseguem comer a Donuts Now sem passar mal, né? Então, resumindo, é isso. Então, a fermentação natural deixa um produto mais saudável, mais saboroso, mais digerível. Então tem todos esses processos que deixam um produto muito mais de qualidade. Os benefícios de deixar a massa refrigerar por 24 horas até mais é que a massa ela fica mais leve. Resumindo é isso, ela fica mais leve, ela fica mais fofa, ela fica mais digerível devido à fermentação natural. Então o processo de fermentação é um processo que tem que ficar descansando na geladeira por várias horas. Então tudo isso deixa um produto mais saudável, né? Resumindo. Após a fritura, após o produto ficar pronto, no caso donuts, mas a gente tem outros insumos como cannoli, cookies, recheios diferentes e tudo mais, mas focando no donuts, após a fritura a gente armazena eles após passar um processo de ultracongelamento. Então, terminou de fritar, ainda quente, a gente vai para um ultracongelador, ele força o congelamento, deixa o produto bem congelado, né, evitando de criar cristais que depois criam a água dentro do produto, aí perde até a qualidade do insumo em si. Após esse processo, a gente armazena ele em pacotes, então está tudo contadinho, com data de armazenamento, a gente cuida muito da questão da validade do produto, então existe um engenheiro alimentício por trás, existe um nutricionista que controla toda essa parte para que a gente leve sempre uma ótima experiência para o cliente e para os nossos franqueados que vendem os nossos produtos lá na ponta, né? O nosso processo de ultracongelamento deixa o produto armazenado por mais de 90 dias.
a gente poderia até ficar mais, mas pela lei brasileira, pela legislação brasileira, é aconselhado ficar até 90 dias no máximo. Mas a gente já fez estudos, né, com ultracongelamento a gente consegue chegar até 6, 9 meses de armazenamento, sem perder nenhuma qualidade, nenhum tipo de diferencial na massa. A massa ficou mais... sabe aquela palavra famosa que todo mundo fala, não, mas eu não gosto de congelar o produto porque ele pega sabor de freezer, sabor de geladeira. Com o ultracongelamento isso não acontece. Então, a gente consegue manter sempre uma qualidade como se o produto tivesse fresquinho, feito na hora. Você descongelou ele, nem vai acreditar que ele foi descongelado, que ele está congelado há mais de 3 meses, por exemplo. Os nossos cremes têm um diferencial, nossos cremes eles são à base de leite integral, a gente não usa leite condensado, então um diferencial também da Donut Nacional sobre questão de qualidade e saúde do produto, então a gente evita de usar o leite condensado por várias questões, né? A gente sabe que o leite condensado ele tem um alto teor de açúcares, né? E a gente evita de usar tanto açúcar dentro do nosso produto. Então a gente produz todos os nossos cremes, eles são criados, são feitos através de panelas automatizadas, né? Então a gente tenta manter um padrão ali, mas sempre artesanal, né? Então todos os processos são, os ingredientes são separados, a gente tenta sempre procurar ingredientes frescos, né? Base de leite, o leite nosso que a gente usa é um leite fresco. E aí depois que a gente cozinha esses cremes, eles chegam no ponto que a gente chama, né, de creme, após o produto ficar pronto, né, após o creme ficar pronto, a gente deixa o produto resfriar, forçando o resfriamento também no ultracongelamento. Depois, quando ele estiver pronto para poder armazenar, a gente armazena empacotando eles em mangas de confeiteiro, né? Então a gente pega o creme, ficou pronto, a gente espera ele esfriar e depois a gente separa ele, pesadinho, né? Tudo pesado, em sacos de confeiteiros, depois é selado e guardado em freezer após etiquetado. Então eles têm uma parte onde colocam os donuts, uma parte onde colocam toda a parte de coberturas que a gente chama, né? Aqui, por exemplo, tem 4 leites, farofa de 4 leites, farofa de ovo martini. Aqui tem os queijos para mostrar o salgado, o brigadeiro, o colorido, né? Um confeito colorido para fazer o brigadeiro. Na receita do Donuts, tem algumas variações, sim. Conforme a evolução da humanidade, assim também tem a evolução do Donuts. Se tenho visto que também nos Estados Unidos tem acrescentado o matcha. É uma erva, né? Um chá. Então, tem acrescido isso no recheio. Então, o creme de confeiteiro acrescido com o matcha. Então, a massa do recheio do creme se fica verde. Então, é uma especiaria diferente. O café também acrescentado no recheio. Também eu vi baunilhas, né? Baunilhas, como aqui no Brasil temos a baunilha do Cerrado, que é uma iguaria, né? Que não é fácil de se encontrar. Também tem essa coisa produtos salgados, como o pretzel, né? Quando é assado, que coloca o gravlax, que é o salmão, né? Então, tem várias variedades, assim. A imaginação é algo que você pode trabalhar. As variedades aqui no Brasil são mais comuns, nós brasileiros comer, são com recheios, bastante chocolate. Então, com recheio, ou se não, só pulverizado com açúcar. O donuts, ele, além dessa massa de farinha de trigo, também as pessoas estão colocando ele de modo diferente, nos docinhos de festa. Então, fazem massa de brigadeiro, como leitinho. Então, faz o formato de doce de leitinho, fazem um furinho, fazem o desenho da mesma forma. Então, nós brasileiros temos essa criatividade de fazer aquilo que desejamos.
Então, só utilize a sua imaginação, galera, e aproveitem. Os padrões de qualidade seguidos pela Donuts Now para manter o produto em conformidade, enfim, com a padronização que a gente precisa, são feitos através de controle, começando do insumo. Então a gente tem um controle se o insumo chegou à farinha. Às vezes o nosso funcionário não entende muito se a farinha X é boa ou não. Então tem uma pessoa que trabalha dentro da empresa que controla a qualidade dos insumos, porque toda a base de qualquer tipo de produto, para ele ser um produto de qualidade, começa dos insumos. Então, a primeira parte é a separação dos insumos. Após a separação dos insumos, a gente tem um controle sobre a finalização do produto. Então, depois, o creme saiu. Tem alguém que vai lá, experimenta, tem um controle ali, vê se o produto sempre é conforme a gente já definiu que tem que ser. O donut tem que ter a marquinha no meio, tem que ter aquela macieza que a gente já definiu. Então, tem uns padrões já definidos dentro da empresa e os funcionários precisam manter todos esses padrões para manter a qualidade do produto. Nossa distribuição da rede de franquia da Donuts Now é basicamente o Brasil todo. A gente tem vendido franquias ao redor do Brasil, temos franquias vendidas até Manaus, para você entender. Nós temos no chão, nesse momento, 30 franquias já funcionando, né? Funcionando, estou falando já que está rodando, está vendendo para o cliente final. Mas já mês que vem, mês de outubro, nesse mês na verdade, né, de outubro, a gente já vai abrir mais umas 5 franquias. Até o final do ano a gente espera de chegar a 50, 70 franquias já funcionando, né? Então estamos num processo realmente de expansão. Nossos clientes franqueado no caso, estão adorando ser franquia da Donuts Now, então tem franqueado já que comprou outras unidades, né? Tem franqueados que estão à procura de comprar outros pontos e também a gente está continuando vendendo franquias. Então a gente tem um processo de implantação que demora 60 dias mais ou menos até a gente escolher o ponto, até fazer todo o projeto, até a gente ensinar. Então temos todo um processo de treinamento com o nosso franqueado. A franquia fica pronta em 60 dias e dali para frente já está aberta ao público. Então existe toda uma questão de inaugural, né? E depois começa realmente o processo de venda, né, do produto. Nosso maior desafio na Donuts Now hoje a gente encontra dentro da logística, é um dos maiores desafios para quem franquia, né, para quem tem uma rede de franquia, porque o Brasil é grande, né, o Brasil é um país continental, se fala, né, muito. Então o grande desafio é encontrar bons parceiros de logística que consigam entregar o produto na qualidade que a gente precisa, então mantendo as temperaturas de refrigeração até o local e também prazos, né? Um dos grandes desafios é isso. Então a gente fica sempre em busca de novos parceiros, procurando novas empresas que consigam trabalhar com logística mais automatizada, com sistemas, mas realmente o que eu gosto muito de falar, o que eu apanho muito dentro da rede da franquia da Donuts Now é a logística, porque é muito complicado, é um transporte, o mais barato é o térreo, está se falando de milhares de quilômetros, né, de distância. A gente tem no Piauí, por exemplo, Teresina, Belém, Feira de Santana, Manaus. Já imagina, de São Paulo chegar até Feira de Santana. É longe, né? Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, mas graças a Deus a gente está procurando, está achando também parceiros muito bons que conseguem entregar para o Brasil todo. A gente tenta entrar em fornecedores de serviço, enfim, de logística, que já conseguem fornecer esse tipo de serviço para empresas grandes. Então, a gente meio se encosta, tenta ver quem os grandes estão fazendo para tentar, né, acompanhar o processo de logística que eles estão fazendo e tentar sempre mais errar menos, porque a gente erra bastante, não porque a gente quer, porque realmente o processo de logística é muito complexo, né? Nossos donuts para os nossos franqueados chegam bem assim, né? Então congelado, bem empacotado. A gente tem todo um controle, tem até uma etiqueta aqui que fala sobre modalidade de armazenamento e até modalidade de uso e vencimentos, né? Depois a gente abre eles e geralmente, como falei para vocês, né, é ultracongelado, é um processo de ultracongelamento. Eles descongelam a temperatura ambiente
a gente pega os donuts, né, depois descongelado. Para o nosso franqueado fica muito fácil, né? A gente tentou simular aqui uma mesa como se fosse ali na franquia no nosso quiosque, né? Então eles têm uma parte onde colocam os donuts, uma parte onde colocam toda a parte de coberturas que a gente chama, né? Aqui, por exemplo, tem um 4 leites, farofa de 4 leites, farofa de ovo martini, aqui tem os queijos para mostrar o salgado, o brigadeiro, o colorido, né? Um confeito colorido para fazer o brigadeiro. E aí as mangas, elas vêm também assim, congeladas, né? E aí, no momento do preparo, a gente corta a ponta da manga, justamente para rechear. Mas eu vou mostrar agora para vocês, né? E aí a gente tem um show de chocolate, que a gente chama, onde que esse chocolate, que vem o chocolate justamente derretido, né? A gente tem uma temperatura específica de uso de chocolate, para não ficar nem muito mole, nem muito duro, né? E aí a gente começa o processo de preparação. Então, todo dia, nossos franqueados conseguem entregar para o nosso cliente o produto 100% fresco, né? Feito na hora, que a gente fala. Então, o cliente também tem essa possibilidade de poder aproveitar o processo, né? Então, olhar mesmo na frente do quiosque, enquanto está esperando o pedido dele ficar pronto, bem a partir do processo mesmo, né? Então é muito bacana porque tem muita gente que gosta de olhar como é que é feito o produto, né? Então, assim, eu estou cortando alguns. Geralmente, nossos franqueados são treinados para eles pesarem tudo, justamente para a questão até de valores, para não ter um custo muito alto, muito baixo do produto, né? A gente tem todas as fichas técnicas de cada produto, então todos os donuts eles são pesados no momento do recheio, né? Agora aqui, por exemplo, estou fazendo um rocher, certo? Então eu recheio ele. Isso daqui, como eu falei para vocês, né? No momento do preparo, a gente recheia ele na hora, certo? Então, tipo assim, ele é pesado, ele não é um produto que a gente faz assim no olho, eu estou fazendo nesse momento assim, justamente por questão de praticidade, mas lá na ponta, o nosso franqueado ele é treinado para pesar direitinho, para ter tudo um controle, justamente para não passar o custo que a gente já passa para eles, que vai ser, né, do produto. Esse é um 4 leites, né, é um cremoso maravilhoso, você vê a cremosidade dele. Por mais incrível que seja, ele não contém leite condensado, né, então tudo à base de leite integral, né, então é tudo uma receita criada por mim lá na época de 2018, quando eu criei a Donuts Now. Foi inventado, tipo assim, para evitar o uso de produtos que contenham muito conservante, muitos açúcares e tudo mais, né? Como já expliquei. Então, assim, por exemplo, 4 leites, ele vai um cremoso de 4 leites dentro, e aí ele é coberto com chocolate branco. A gente tem todo um cuidado de preparação para que o nosso cliente tenha uma experiência maravilhosa, né? Então, no momento que ele receba a caixinha da felicidade, né, que nós chamamos de caixinha da felicidade, com os donuts dentro, ela seja bonita, seja bem apresentável, justamente para ser também instagramável, né? Então, temos esse diferencial também do instagramável, né? Então, assim, aqui tem vários processos para fazer isso, né? Nossos franqueados ensinam de uma maneira diferente. Eu gosto de dar primeiro uma puxadinha aqui, depois eu finalizo. Então você vê aqui, a gente não tem medo em exagerar em recheios, em coberturas, justamente para que o cliente tenha um produto realmente de qualidade e que vale a pena, né, o custo que ele tem, o custo agregado, né?